Olá, galera do Ministério Público do Rio de Janeiro. Como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos hoje continuar os nossos estudos sobre as resoluções que foram cobradas no seu edital para o cargo de técnico do Ministério Público, área administrativa. Nós já gravamos alguns vídeos, se você não acompanhou, assista, nós temos uma playlist só sobre a organização do Ministério Público, tá bom? E é importante também que você adquira o nosso curso de questões. Nós temos um curso de 160 questões sobre a organização do Ministério Público e está disponível para aquisição lá no meu site www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Então vamos hoje falar sobre a resolução de número 2198 de 2018 e ela vai tratar sobre o fornecimento de cópias, o fornecimento de impressões e mídias no Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, esse é o objeto da resolução, o artigo 1º fala justamente sobre isso, fornecimento de cópias, o fornecimento de impressões e mídias de armazenamento e autenticação de documentos, processos e procedimentos no âmbito do Ministério Público do Rio de Janeiro. O artigo 2º ainda nos apresenta alguns conceitos, alguns que vocês já conhecem. O que é uma cópia? É uma reprodução em papel ou arquivo digital de uma página de documento, processo, procedimento, por meio reprográfico ou por digitalização. Aí o próximo conceito é o que é uma cópia reprográfica. É a reprodução fiel em papel de página de documento, processo ou em procedimento existente em meio físico. A gente costuma falar, tirar um xerox, né? Essa é a cópia reprográfica. A digital também é uma reprodução, mas é em arquivo digital de uma página ou documento, tá? Impressão é a reprodução fiel em papel de uma página de documento, processo ou procedimento existente em meio digital. Mídia de armazenamento. Disco com capacidade de gravar dados. Aí nós temos aqui o Compact Disc, né, o CDR. Nós temos o DVD-R, que é o Digital Video Disc Recordable. Então nós temos aqui alguns formatos digitais para gravação de dados. Autenticação. Registro gráfico realizado em cópia reprográfica ou em impressão de um documento que confirma a autenticidade da reprodução. Ok? Então, isso é autenticar um documento, é registrar graficamente para confirmar que aquele documento é autêntico, né? Que aquela reprodução é uma reprodução que confere àquele documento autenticidade. O artigo 3º diz que para solicitação de cópias e impressões de documentos, processos e procedimentos, essa solicitação ela tem que ser feita por escrito e nessa solicitação por escrito deve conter as seguintes informações. Cuidado que poderemos ter questões exigindo quais são essas informações. Então, por exemplo, o nome completo, CPF, o número de documento de identidade daquela pessoa que está solicitando, cópia do documento de identidade do solicitante ou, se for advogado, a cópia da carteira da OAB. Identificação do documento, do número do processo ou do procedimento a que se refere o pedido, contendo a indicação das folhas a serem copiadas ou impressas, para que facilite, né, essa cópia, essa impressão. A indicação da forma de entrega do material solicitado, se prefere que seja entrega de forma pessoal ou por correio eletrônico, e-mail, por exemplo. Na hipótese de cópias reprográficas e de impressões, manifestação de eventual interesse na autenticação de peças, indicando essa solicitação e quais peças deverão ser autenticadas, se forem autenticadas. Na hipótese de cópias digitalizadas, indicação da necessidade de fornecimento de mídia de armazenamento e comprovante de pagamento do preço pelos serviços. Daqui a pouco nós vamos ver qual que é o valor que deve ser cobrado por esses serviços, que se for cobrada uma questão sobre essa resolução, temos grandes chances. Imagina só, hein? Bom, parágrafo 1º. Serão admitidas solicitação de cópias e impressões formuladas por correio eletrônico. Ah, então não precisa ser feita por escrito? Olha, pode ser feita por e-mail? Pode, desde que contenham todas as informações que estão elencadas
nesse artigo 3º. É permitido ao solicitante fornecer a mídia ou outro dispositivo de armazenamento das cópias digitais. Tá? Então, você que está solicitando pode entregar um CDzinho, um DVD para armazenar as cópias que vocês precisam. O pagamento das importâncias devidas pelos serviços será efetuado de forma antecipada, então não é na hora, hein? É antecipadamente, mediante depósito do valor correspondente em favor do Fundo Especial do Ministério Público do Rio, que tem os dados da agência, conta. Isso que é importante, hein? É feito o pagamento, então, de forma antecipada, não se esqueça. Quais são as vedações em relação ao fornecimento de cópias ou impressões? Não pode, então, solicitar cópia ou impressão de documentos sigilosos, exceto a hipótese prevista no parágrafo único. Qual é o parágrafo único? Vejam, cópias e impressões de documentos sigilosos somente serão entregues ao interessado ou ao advogado regularmente constituído nos autos. Então, vamos imaginar que eu sou advogado de um determinado auto, eu posso solicitar a cópia, mesmo que seja de um documento sigiloso. A mesma coisa acontece com uma das partes daquele processo. Tá? Protegidos por direito autoral, também é vedado, e em estado de preservação precário, cuja reprodução vai acarretar dano àquele auto, àquele processo. Tá? Quais são os preços? Olha que interessante. 30 centavos para cópia reprográfica e ou impressão, xerox. E a impressão também 30 centavos. 15 centavos, cópia digitalizada. Né? Então, você digitalizou a cópia, 15 centavos. 40 por autenticação de cada cópia reprográfica ou impressão. R$1 por mídia de armazenamento. Lembra que o solicitante pode entregar a mídia, mas também o solicitado, no caso o próprio Ministério Público, pode fornecer, né, no setor de cópias essa mídia no valor de R$1, seja CD ou DVD-R. Ok? Então esses são os valores, 30, 15, 40, R$1. Os valores previstos nos incisos serão anualmente reajustados de acordo com a variação da inflação, calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, ou outro índice que venha substituí-lo, e publicados por portaria editada pela Secretaria-Geral do Ministério Público, sempre no mês de dezembro, com eficácia para o ano seguinte. Então, anualmente tem reajuste. São isentos de pagamento aqueles cuja situação não permita arcar com preços previstos neste artigo, são aqueles hipossuficientes que não arcam com custas judiciais previstos na Lei 1060 de 1950. Tá? Artigo 6º. As solicitações de cópias e impressões de documentos, processos e procedimentos relacionados às atividades finalísticas do Ministério Público do Rio deverão ser dirigidas aos órgãos de execução com atribuição para oficiar nos respectivos feitos. Tá? Então, dirige-se aos órgãos de execução. Caso o documento, processo ou procedimento tenha sido remetido a outro órgão do Ministério Público do Rio, caberá ao órgão de execução a que se refere o caput analisar a solicitação e providenciar o fornecimento das cópias ou impressões solicitadas, exceto na hipótese de remessa por declínio de atribuição, situação em que o órgão declinado ficará responsável por essa tarefa, então nessa exceção. Caso o documento, processo ou procedimento esteja arquivado, caberá ao órgão de execução a que se refere o caput solicitar o seu desarquivamento para providenciar o fornecimento de cópias ou impressões solicitadas, a menos que detenha arquivo digital que permita o pronto atendimento da solicitação. Então, se a determinada cópia que eu preciso é de um procedimento que está arquivado, o órgão de execução solicita o desarquivamento, tá? Para fornecimento de cópias. Agora, se aquele processo for digital e está de pronto atendimento, não é necessário o desarquivamento. As solicitações de cópias e impressões de documentos, processos e procedimentos deverão ser dirigidas aos órgãos administrativos que detiverem a custódia dos autos. Caso o documento, processo esteja arquivado, caberá à Secretaria analisar a solicitação e, na hipótese do deferimento, encaminhá-la à gerência de comunicação ou à gerência de arquivo para promover o fornecimento das cópias ou impressões solicitadas, a menos que também detenha arquivo digital.
Tá? Então, no artigo 6º, nós estamos falando de solicitações de cópias dirigidas aos órgãos de execução, e no artigo 7º, da solicitação de cópias dirigida aos órgãos administrativos que detiverem a custódia dos autos. Cumprida a solicitação, o servidor responsável por seu atendimento deverá registrar nos autos do processo ou procedimento no qual foram obtidas as peças, um termo de informação contendo a identificação do solicitante, as folhas copiadas ou impressas e a data do seu fornecimento. Tá? Então, foi solicitada uma cópia, foi feito, então esse termo de informação constará quem solicitou, a quantidade, as folhas que foram solicitadas, as cópias, tá bom? É vedada a retirada dos autos de processos ou procedimentos relacionados às atividades finalísticas ou administrativas do Ministério Público fora das dependências, para fins de digitalização ou extração de cópias de documentos que os instruam. O fornecimento é dentro das dependências do Ministério Público, fora não. É permitida a utilização de câmeras fotográficas, equipamentos portáteis de digitalização ou dispositivos similares para a obtenção de cópias digitais de documentos, sem custo ao interessado. Já aconteceu isso comigo, né? Precisei de uma cópia de um documento, com a câmera do próprio celular a gente pode fazer isso e não tem custo. Essa disposição exige que o interessado esteja devidamente identificado e o servidor responsável por seu atendimento registre nos autos de processo ou procedimento do qual foram obtidas as peças um termo de informação contendo sua identificação, as folhas copiadas e a data das cópias também, tá bom? Mesmo que foi tirado foto, precisa desse termo de informação. Ok? Muito simples, né? A resolução, então, que nós tratamos hoje, que é de número 2198 de 2018, fala sobre o fornecimento de cópias, impressões e mídias. Qualquer informação, qualquer dúvida, você pode mandar para esse e-mail, cursosbrunooliveira@gmail.com. Bons estudos para todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.